Bom dia, senhores. Estamos iniciando a nossa aula de número 12. Hoje, dia 28/11, vou começar apresentando a pauta do dia. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre concordância nominal, pontuação e a diferença entre mal com L e mal com U, tá? Então, nós vamos falar desses três assuntos na aula de hoje. Vale lembrar que teremos plantão das 12 às 13 neste sábado, tá? Então, se tiver alguma dúvida, seja dessa aula, como eu sempre enfatizo, não só dessa aula, mas das aulas anteriores, sintam-se à vontade para esclarecer todas as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar falando sobre concordância nominal. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a concordância verbal, né? E hoje a gente vai falar sobre a concordância nominal. Se a concordância verbal a gente tratava de verbos, da concordância em relação aos verbos, hoje nós vamos falar da concordância quando se trata de nomes. Então, só lembrando que a concordância verbal é a forma como o verbo flexiona, ou seja, se adapta ao sujeito. Então, como eu falei para vocês, se o sujeito está no plural, de acordo com aquelas nossas regrinhas de sujeito simples e sujeito composto, esse verbo pode ficar no plural ou no singular, ele pode ficar em primeira, segunda ou terceira pessoa, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá na aula da semana passada que vocês vão recordar tudo isso que a gente trabalhou sobre concordância verbal, né? Que é a flexão que o verbo sofre para concordar ali com o sujeito, seja ele sujeito simples ou sujeito composto. E hoje nós vamos falar da concordância nominal, né? Que é o quê? É a forma como certas classes gramaticais flexionam, variam para concordar com o substantivo a que se refere. Então, seja essa classe gramatical um adjetivo, um artigo, um numeral, um advérbio, tá? Então, essas classes gramaticais, elas sempre vão concordar com o substantivo, mas elas não são verbos, por isso que a gente fala que é concordância nominal. E essa concordância nominal, ela vai concordar em gênero e número, porque a gente está falando de substantivo. Então, a gente sabe que o substantivo, ele não tem a flexão de pessoa, nem de modo e nem de tempo, mas sim flexão de gênero e número, tá? Então, número singular e plural e gênero feminino e masculino, tá? E aí, essas demais classes gramaticais, como eu já falei, adjetivo, advérbio, numeral, artigo, essas classes, elas precisam concordar com o substantivo a que elas se referem. Então, de que substantivo que nós estamos falando? Ah, desse. Então, o adjetivo tem que concordar com ele. O advérbio tem que concordar e assim por diante, tá? Por isso que o nome é concordância nominal. E aí eu vou apresentar para vocês, assim como na concordância verbal, que eu apresentei várias regrinhas para vocês, tanto a regra geral do sujeito simples, quanto a regra geral do sujeito composto e mais aqueles casos especiais, eu vou fazer a mesma coisa hoje com a concordância nominal. Eu vou apresentar a regra geral da concordância nominal e vou apresentar também esses casos especiais, que são essas regrinhas a mais, né? Pra gente aprender bem direitinho aí a parte de concordância nominal, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu até conversei com vocês. Na maioria dos casos, a gente segue a regra geral e um ou outro que a gente vai ter ali um plural ou um singular que é facultativo. Então, pouquíssimos casos que a gente vai ter ali só uma forma, por exemplo, no sujeito composto, enfim. Mas isso eu já conversei com vocês na aula anterior. Então, nós vamos aí dar continuidade com a parte de concordância nominal, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre a regra geral, tá? Como que funciona a concordância nominal em regra geral, tá? Como eu já falei, expliquei logo no início, né? A concordância nominal,
eu coloquei a definiçãozinha aí da regra geral para vocês. Então, ó, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome e o pronome adjetivo, lembra que eu expliquei para vocês? Quando nós estudamos lá o predicativo do sujeito, a gente viu que alguns predicativos do sujeito eram representados por pronome adjetivo. Então, se eu falar assim, esta foto ou a foto é minha. Esse minha, a gente trata como se fosse um pronome adjetivo, porque é como se fosse uma característica dessa foto, né? A gente está especificando, a gente está caracterizando essa foto como ela sendo o quê? Minha. E tanto que esse é um verbo de estado, né? Simplesmente um verbo de ligação. E o que vem depois do verbo de ligação? O predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Então, sendo assim, nesse caso específico aí desse exemplo que eu dei, o minha é um pronome adjetivo, tá? Então, voltando, o artigo, qual é a função do artigo? Vamos retomar aí as funções dessas classes gramaticais. O artigo, ele tem a função de determinar o substantivo. Então, ele antecede o substantivo e o determina. Então, a gente sabe que se tem um artigo a gente sabe que o substantivo que vem depois é um substantivo que está no gênero feminino e está no singular. Por isso que o artigo determina o substantivo, tá? O numeral, aí lembra que a gente viu a classificação dos numerais, ordinais, multiplicativos, fracionários, e enfim, cardinais. Nós vimos todas essas classes gramaticais, só estamos relembrando agora. O adjetivo, que tem a função de caracterizar o substantivo. O pronome adjetivo, que aí ele entra com a função também de caracterizar o substantivo. Aí eu falei do advérbio, desculpa, eu confundi ali na hora de falar. Então, na verdade, porque o advérbio, só relembrando, tá? O advérbio nada tem a ver com o substantivo, mas sim com o verbo. Então, o advérbio, ele modifica o verbo. Então, daí não encaixa aqui na concordância nominal, tá? Então, vamos lá. Tanto que o advérbio não é uma classe gramatical variável, né? Ele não sofre flexão, tá bom? Então, continuando aí, essas classes gramaticais, elas vão concordar com o substantivo, sempre, porque elas têm uma ligação direta com o substantivo. Diferente, como eu falei agora, do advérbio, que o advérbio ele tem a função de quê? De modificar um substantivo, modificar um adjetivo ou até mesmo de modificar um próprio advérbio. Mas ele é invariável, tá? É uma classe de palavras que não mudam, elas não sofrem flexão. Então, aí não entra na parte de concordância nominal, tá? Então, vamos lá. E aí, como eu já falei também, já lá no início, essas classes gramaticais, elas vão sofrer essa flexão em gênero e número, tá? Então, elas vão flexionar em feminino e masculino e no gênero, no número, quer dizer, singular e plural, tá bom? Então, olha, coloquei um exemplo aí para vocês, para a gente entender mais ou menos como que funciona a concordância nominal. Ó, 2 pequenos goles de vinho de um calçado certo deixam qualquer mulher irresistivelmente alta. Então, olha só, vamos pegar só esse primeiro trechinho aqui que vocês já vão identificar aí a concordância nominal. Ó, 2 pequenos goles. Essa palavra goles é o quê? É um substantivo, né? E esse substantivo a gente tem pequenos, que é um adjetivo que está caracterizando, né, esses goles, que eles são o quê? Pequenos. Então, goles, percebam que está no plural. E por isso, o adjetivo e o numeral 2 fica no plural. A mesma coisa está no masculino, por isso que não é pequenas, e sim pequenos, por isso que não são 2, mas sim 2. Percebem que há uma concordância com o substantivo? Isso é a concordância nominal. E aí a gente tem 2 classes gramaticais
que já está sendo exemplificado aí, tá? Que é o 2 numeral e pequenos, que é um adjetivo, tá? Então, é só um primeiro exemplo aí para vocês já perceberem, e aí conforme eu for explicando todas as outras regrinhas, vocês já vão percebendo, porque eu sempre coloco os exemplos para vocês, porque daí vocês têm a teoria, tem o exemplo, né, a forma como essa teoria, essa regra está sendo aplicada, tá? Agora nós falamos da regra geral, né? Que essas palavras, né, o adjetivo, como eu falei, o numeral, o artigo e o pronome adjetivo, eles concordam com o substantivo, né? Essa é a regra geral. Agora a gente vai tratar daqueles casos especiais, tá? Aqueles casos que requer um pouquinho mais de atenção, requer que a gente preste mais atenção, e são aqueles casos também que a gente costuma errar, que a gente em algum momento já escutou alguém falando errado, ou alguém fazendo a concordância de maneira errada. Então a gente vai ver todos esses casos especiais. Todos eu não digo, pode ser que fuja algum aí, mas os casos mais comuns nós veremos hoje, tá? Então, bora lá. Então, ó, o primeiro caso ocorrem quando algumas palavras variam sua classe gramatical, que é aquele caso de que em alguns momentos uma determinada palavra é um substantivo, em outros momentos ela pode ser uma conjunção, que é o caso lá do porquê. Lembra que na aula passada a gente viu os porquês? Então, a gente sabe que tem o porquê, que numa determinada situação é uma conjunção. Numa outra situação, pode ser um substantivo. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Se eu falo assim, eu não sei o porquê daquela confusão. Esse o porquê já identifica o artigo, já identifica que a palavra que vem depois é o quê? Um substantivo. Então, esse porquê junto e com acento, nós sabemos que é um substantivo. Em outras situações, o porquê, tudo bem que ele vai ser escrito de outra forma, mas ainda assim acaba sendo uma palavra homófona, né? Lembra que nós aprendemos palavras, os homônimos, que são aquelas palavras com mesma grafia ou com a mesma pronúncia? Lembra que eu expliquei para vocês parônimos e homônimos? Então, no caso desses porquês, eles parecem, né? Os sons são iguais, mas a gente sabe que dependendo da grafia, um vai ser conjunção, o outro vai ser substantivo, tá? E existem outras classes gramaticais também, que em determinada situação pertence a uma classe gramatical e em outra situação vai pertencer a outra, tá? E aí eu vou mostrar para vocês em alguns exemplos que eu coloquei na aula de hoje. Então, ó, vamos primeiro falar desses casos. Primeiro a gente sabe que a gente vai falar daquelas palavras onde há uma variação da sua classe gramatical. E agora, mais especificamente, nós vamos falar quando são casos de mais de um vocábulo determinado, tá? Como assim? Vou mostrar para vocês. Ó. E aí, quando houver essa situação, a gente pode agir de que forma? Pode ser feita a concordância gramatical ou a atrativa. Então, voltando. Quando se tratar de uma palavra que ela pode ter uma variação na sua classe gramatical, onde o termo que eu vou concordar, ou seja, o substantivo, é como se fosse o sujeito composto. Não tem os casos do sujeito composto, que a gente tem ali duas palavrinhas que a gente precisa escolher qual vai concordar com o verbo, ou se o verbo precisa concordar com as duas, ou se vai concordar com a mais próxima. A mesma coisa acontece. É esse caso especificamente que a gente vai ver agora. São esses casos onde eu tenho, às vezes, dois substantivos, e aí eu vou concordar com qual substantivo, né? E aí a gente vai ver que existe tanto a concordância gramatical ou a concordância atrativa, que foi o que a gente já viu também lá na concordância verbal, tá? Vocês vão ver que é muito parecido. A única diferença é que lá na concordância verbal a gente está falando da relação entre o verbo
e o sujeito, seja ele sujeito simples ou sujeito composto. Já nesse caso, a gente vai tá vendo, na verdade, nós estamos falando dessa relação de concordância entre essas classes gramaticais que eu já citei, né, que é o adjetivo, o artigo, numeral e o pronome adjetivo em relação ao substantivo, tá? É isso que nós estamos vendo na aula de hoje. E aí, quando houver dois substantivos ou mais, dependendo, a gente vai trabalhar com duas formas de concordância, né? Que é a concordância gramatical e a concordância atrativa. Vou mostrar para vocês esses dois exemplos. Então, ó, comprei um sapato e um vestido pretos. Nesse caso, como a gente tem aí, ó, porque eu comprei o quê? Eu comprei duas coisas, né? Eu comprei um sapato, comprei um vestido. Nós sabemos que tanto o sapato quanto o vestido, falando em classe gramatical, nós sabemos que se trata aí de dois substantivos, tá? E aí a gente tem pretos, que na verdade é um adjetivo. Nesse caso, nós estamos trabalhando com a concordância gramatical. Então, esses dois substantivos, por serem dois, esse adjetivo ele vai concordar gramaticalmente, digamos assim. Então, ele vai concordar com os dois substantivos. Por isso que esse adjetivo fica no plural, tá? Então, comprei um sapato e um vestido pretos, tá? Agora, a gente tem a possibilidade também de usar a concordância atrativa. O que seria essa concordância atrativa? Lá, igualzinho a gente viu lá na concordância verbal. Essa concordância atrativa é o quê? Esse adjetivo, ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo, tá? Mas nesse caso aí não difere muito, né? Porque ambos os substantivos estão no singular. Mas ainda assim, vocês viram que lá na concordância gramatical, por serem dois substantivos, a palavra preto ficou no plural. Então, comprei um sapato e um vestido pretos. Na concordância atrativa, a gente vai concordar o quê? Com o substantivo mais próximo. Qual é o substantivo mais próximo? Vestido. Tá? O substantivo que está mais próximo do adjetivo é o substantivo vestido. Sendo assim, vestido está no singular e está no gênero masculino. Por isso que o adjetivo fica a palavra preto no singular e no gênero masculino. Fácil, né? Vamos ver próximas regrinhas. Agora a gente vai ver o caso onde a gente tem um só vocábulo determinado, ou seja, só um substantivo, tá? Vamos ver como que fica? Então, ó, no caso onde um substantivo acompanhado por mais de um adjetivo, os adjetivos concordam com o substantivo, ó. Então, repetindo, quando um substantivo acompanhado por mais de um adjetivo, os adjetivos concordam com o substantivo. Então, nesse caso, a gente tem um substantivo e mais de um adjetivo. Então, ó, vamos ver como que funciona quando eu tenho só um substantivo, porque não é o substantivo que vai concordar com os adjetivos, mas sim os adjetivos é que concordam com o substantivo, tá? São os adjetivos, são os artigos, são os numerais e os pronomes adjetivos que vão concordar com o substantivo e não o contrário, tá? Então, vamos lá, vamos ver como que fica isso daí. Ó, seus lábios eram doces e macios. Então, eu tenho aí dois adjetivos. A gente não vai... no caso aí, como tá no plural, os dois vão ficar no plural, né? Tanto doces quanto macios. Por quê? Porque eles vão concordar diretamente aí com o substantivo que no caso aí, lábios, que é o substantivo. Então, tanto a característica e o adjetivo doces quanto o adjetivo macios vão concordar com o substantivo.
E não é um só, os dois. Eu não posso falar que seus lábios eram doce e macio. Na verdade, eles eram doces e macios. Então, quando eu tenho um substantivo e dois ou mais adjetivos, ou, enfim, que a gente não vai ter aí no caso, se eu tenho um substantivo só, não tem como eu ter mais de um artigo, né? Eu vou ter só um artigo para cada substantivo. Então, não teria essa possibilidade. Por isso que a gente está falando aí diretamente do que? Dos adjetivos, tá? Então, todos os adjetivos concordam com o único substantivo, tá? Vamos ver outro caso. Agora, isso aqui é muito legal. Nós vamos ver a diferença quando que a gente usa o bastante e quando que a gente usa bastantes, tá? Vamos lá. Então, ó, quando esse bastante for um adjetivo, nós já sabemos que o adjetivo é uma classe de palavra que é variável. Então, se esse bastante estiver caracterizando o substantivo, eu já consigo identificar que é um adjetivo. Se for um adjetivo, então ele é variável. Então, ele tem que sofrer, se o substantivo estiver no plural, esse bastante vai se tornar bastantes. Por quê? Porque ele vai se adequar, ele vai concordar ao substantivo. Agora, no caso desse bastante ser um advérbio, ele vai ser sempre bastante. Por quê? Porque o advérbio ele não tem relação com o substantivo, e sim com o verbo. Então, o advérbio bastante, né, ele não tem nenhum tipo, não existe flexão para o advérbio. O advérbio é uma classe de palavra que é invariável, ele não sofre flexão. Então, se for adjetivo, ele pode ser tanto bastante quanto bastantes. Aí ele vai concordar com o substantivo. Se ele for um advérbio, ele vai se manter sempre como bastante. Ele não muda, tá? Então, vamos ver aí. Coloquei os exemplos para vocês, tá? Ó, há bastantes motivos para sua ausência. Nesse caso, a palavra bastante, ela está o quê? Caracterizando o substantivo motivos, tá? Ele não tem relação com o verbo, ele tem uma relação com o substantivo. Então, aí ele está desempenhando a função de adjetivo. Lembra que eu falei para vocês lá no início da regrinha dos casos especiais que algumas palavras elas podem variar em relação à classe gramatical? É um exemplo claro aí a palavra bastante, que pode ser tanto adjetivo quanto advérbio. Então, nesse caso aí, por ele ser um adjetivo, ele sofre a flexão. Motivos está no plural. Então, o adjetivo bastantes também precisa estar no plural. Eu não posso falar que há bastante motivos. Nesse caso, a palavra bastante é um adjetivo. Se é um adjetivo, precisa concordar com o substantivo. Por isso que fica há bastantes motivos para sua ausência. Agora vamos ver o outro caso. Eu coloquei um caso aqui onde a palavra bastante é um advérbio. Percebam a diferença, ó. A frase inteira está no plural, mas o advérbio permanece no singular. Por quê? Porque ele não muda. Então, olha só. Os alunos falam bastante. Porque aqui, esse bastante não é uma característica desses alunos, porque o único substantivo que a gente tem aí é a palavrinha alunos. Alunos é um substantivo. Mas essa palavra bastante, que está nessa frase, ela não está caracterizando esse substantivo. Ele está fazendo o quê? Modificando o verbo. Então, eles não só falavam ou falam, né? Eles falam o quê? Bastante. Então, se essa palavra bastante tem uma relação com o verbo e não com o substantivo, então essa palavra é um advérbio, porque é essa a função do advérbio, modificar
o substantivo, né? Ou, como eu disse, um adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Então, perceberam, notaram a diferença? Nesse caso aí, bastante, que, como até coloquei aí para vocês, é um advérbio de intensidade, tá? Então, mesmo a frase estando no plural, essa palavra bastante permanece no singular por se tratar de um advérbio e o do advérbio se tratar também de ser aí uma classe de palavra que é invariável, ou seja, não sofre nenhum tipo de flexão, tá bom? Bem fácil. Então, para diferenciar, só vejam. Tentem perceber se a palavra está caracterizando o substantivo ou se ela está modificando o verbo. Se tiver ligação com o verbo, é advérbio. Se tiver ligação com o substantivo, é adjetivo, tá? Por isso que, como eu sempre falo, que é importante que vocês não pulem etapas. Então, se vocês ainda têm dificuldade com as classes gramaticais, volta lá nas nossas primeiras aulas, onde eu expliquei todas as classes gramaticais. Eu não sei se eu não lembro agora, mas eu acho que eu levei umas 3 aulas, 3, 4 aulas, talvez, não, acho que umas 3, 2 ou 3, não sei quantas aulas eu levei para explicar as classes gramaticais para vocês. Então, se tem dúvida, tá tendo dificuldade em aprender aqui, volta lá nas classes gramaticais, dá uma pausa aqui na nossa aula e volta. Depois vocês retomam, que eu garanto que vai ficar bem mais fácil do que ficar continuando sem saber do que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai ver o caso dessas palavras, das palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. Então, vocês perceberam que eu coloquei aí várias palavras que a gente usa no dia a dia, né? E várias palavras que às vezes a gente vai escrever, vai fazer alguma coisa e fala assim, nossa, como que eu faço isso aqui? São anexos, anexo, inclusos, incluso, como que fica? É isso que nós vamos ver agora, tá? Como que fica, como que a gente faz a concordância nominal dessas palavras. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, todas essas palavras são adjetivos e elas devem concordar com os substantivos a que se referem. Então, se o substantivo está no singular, essas palavras precisam ficar no singular. Se o substantivo está no plural, essas palavras, obviamente, também vão para o plural, tá? É simples e fácil, não tem muito o que sofrer. Na verdade, às vezes a gente acha porque não fica legal, né? Ai, parece que não fica bom assim, mas fica assim, tá? Então, todas essas palavras aí são classificadas como adjetivos e, como a gente bem sabe, os adjetivos, eles são, aliás, é uma classe de palavra que é variável, ou seja, sofre flexão. Então, vamos olhar todos os exemplos aqui. Coloquei exemplos de todas essas palavrinhas, tá? Então, vamos lá. Ó, coloquei 2 exemplos aí para vocês. O primeiro, a fotografia vai anexa ao currículo. E o segundo exemplo, os documentos irão anexos ao relatório. Então, olha só, a palavra ali, anexa, por que é anexa? Porque ele concorda com o substantivo fotografia. E o substantivo fotografia está no singular e no gênero feminino. Por isso que fica anexa, porque concorda com o substantivo. No segundo exemplo, os documentos irão anexos ao relatório. A mesma regra. Por que anexos? Porque concorda com documentos. E documentos, o substantivo está no plural e pertence ao gênero masculino. Então, por isso que fica anexos. Os documentos irão anexos ao relatório. A fotografia vai anexa ao currículo.
Então, quando vocês forem enviar aí um e-mail, fazer, sei lá, enviar uma documentação, vocês já sabem, essa palavrinha aí, anexo, é uma palavrinha muito utilizada hoje em dia, é sempre, né? Então, vocês já sabem. Anexo vai concordar com o substantivo. Se o substantivo tá no singular, fica no singular. Se tá no feminino, fica no feminino e assim por diante, tá bom? Não se esqueçam, sempre vai concordar com o substantivo. Uma outra dica aí, que no caso é uma exceção, digamos assim, quando essa palavrinha anexo ela vier precedida da preposição em, ela fica invariável, tá? E aí eu vou mostrar para vocês esse exemplo, mas é apenas nesses casos, onde ele vier precedido da preposição em. Então, se não usa a preposição, fica dessa forma como eu mostrei para vocês. Concorda apenas com o substantivo. Mas se eu tenho a preposição em antes da palavra anexo, aí ele fica invariável, ou seja, não muda, tá? Então fica assim, ó, a fotografia vai em anexo. Percebem? Então eu não falo a fotografia vai em anexa, não. Ou a fotografia vai anexa, ou a fotografia vai em anexo, tá? Então se não usa a preposição, fica anexa. A fotografia vai anexa. Se eu uso preposição, ela se torna uma expressão invariável, em anexo. Certo? Aí a gente tem aí uma outra palavrinha, que é a palavrinha incluso, né? Que mais uma vez vai concordar com o substantivo a que se refere. Então, ó, envio-lhes inclusas as certidões. Porque o que estão inclusas? As certidões, né? Então, essa palavrinha inclusa, ela precisa concordar com o substantivo certidões, tá? Então, são as certidões. É um substantivo que está no plural e está no gênero feminino. Por isso que a palavra aí fica inclusas. E já no exemplo aí de baixo, ó, incluso segue o documento. Então, o que segue incluso aí? Esse incluso se refere ao documento. Por isso que incluso está no gênero masculino e está no singular, porque o substantivo a que essa palavra se refere também está no singular e no gênero masculino, que é a palavra aí, o substantivo documento. Fácil, né? Então, anotem lá que todas aquelas palavrinhas nós já vimos aí, anexo, incluso, e agora vamos ver qual é a próxima. Então, ó, outro exemplo aí é uma coisa assim que na verdade eu não sei, não consegui ainda identificar. Porque algumas pessoas falam de maneira inadequada, não sei dizer ainda ao certo se porque não sabem ou por conta do hábito, né? Então, quando a gente vai falar, nós somos do sexo feminino, eu vou falar obrigado, na verdade eu não falo obrigado, e sim obrigada, né? Se a pessoa é do gênero masculino, vai falar obrigado, do gênero feminino, obrigada. E a gente percebe que muitas pessoas, né, do gênero feminino falam obrigado, e na verdade não é obrigado, e sim obrigada. Então, olha, coloquei os dois exemplos aí. É uma coisa muito simples, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo já sabiam disso, mas outras pessoas não. E às vezes tem gente que sabe e fala errado também, tá? Então a gente tem que começar a se policiar, né? A tentar tá sempre cuidando da maneira como a gente fala, porque, como eu falei para vocês, é claro que existem adequações, né? Então, se eu tô conversando com os meus amigos, eu tenho liberdade de falar
de uma maneira bem informal. Mas o que acontece? Se a gente não se policia em alguns casos mais básicos, digamos assim, a gente vai chegar numa situação que é mais formal e a gente vai acabar falando errado também. Por isso que a gente precisa, em algumas situações, tentar adequar a nossa linguagem para falar o mais correto possível, tá? Então, ó, a professora disse muito obrigada. O professor disse muito obrigado. Então, a professora, esse professora é um substantivo que está no singular e do gênero feminino, por isso, obrigada. No caso, professor, gênero masculino, por isso, obrigado. Certo? Fácil, né? Agora, nós vamos ver a palavrinha mesmo. Essa palavrinha mesmo também vai se adequar, tá? Então, ó, ele mesmo fará o trabalho. Então, esse mesmo tá concordando com o ele, né? Por isso que fica ele mesmo. E embaixo, esse mesma vai concordar com ela, tá? Por isso que fica ela mesma e não ela mesmo fará o trabalho, e sim ela mesma, tá? Fácil também, né? Aí a gente tem mais uma dica que eu coloquei aí para vocês, que essa palavra mesmo, ele pode ser também, lembra que lá no começo a gente falou que algumas palavras elas podem variar de acordo, variar a classe gramatical, como o caso lá do bastante, e o caso da palavra mesmo também. A palavra mesmo também pode ser um advérbio, tá? Então, no caso, quando essa palavra mesmo, ela for um advérbio e significar como realmente ou de fato, ela vai ser aí uma palavra invariável, como eu já expliquei para vocês, que o advérbio é uma classe de palavra que não sofre flexão. Então, quando a palavra mesmo tiver um sentido de realmente, de fato, então a gente tem aí um advérbio. Eu coloquei, se eu não me engano, acho que tem um exemplo aí para vocês, tá? Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, ó, Maria viajará mesmo para os Estados Unidos. Então, nesse caso, Maria viajará de fato, ela viajará realmente para os Estados Unidos. Então, nesse contexto aí, esse mesmo é um advérbio. Então, ele vai se manter da mesma forma. Ele vai ficar como? Mesmo, quando for advérbio, tá? Então, quando tiver esse mesmo tiver no sentido de realmente, de fato, então Maria viajará realmente para os Estados Unidos, né? Então aí a gente tem um advérbio, tá? Vamos lá. Próximo. Outro exemplo é a palavra próprio, que também vai concordar, tá? Então, ó, ele próprio fará o pedido ao diretor. Ou ela própria fará o pedido ao diretor. Percebem? Então, a gente pode usar tanto próprio para o masculino, própria para o feminino, tá? A gente agora falou dessas palavras aí anteriores, agora a gente vai falar de mais algumas, tá? Então, a gente vai falar da palavra muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério e alto. Nós vamos falar agora das regrinhas de todas essas palavras, tá? E como eu expliquei as outras, eu vou mostrando alguns exemplos e vou explicando para vocês, tá? Essa parte de concordância e de regência, vocês viram que tem bastante regrinha, né? Mas não tem como fugir disso daqui, tá? Então, a gente tem que conhecer mesmo para saber como que funciona. Então, vamos lá. Então, ó, essas palavras que eu mostrei para vocês,
Coloquei aí a explicaçãozinha para vocês, que elas são palavras que variam o seu comportamento, funcionando ora como advérbio, ora como adjetivo. Mais uma vez, entra lá no que eu falei no início. São aquelas palavras que podem funcionar como classes gramaticais diferentes, tá? Então, vamos ver como que funciona isso daí. Ó, os homens eram altos. Os homens falavam alto. Percebem a diferença? No primeiro exemplo, a gente tem a palavra altos, que é um adjetivo. Por isso que concorda com o substantivo ali homens, que está no plural. Os homens eram altos. É uma característica desses homens. O fato deles serem o quê? Altos, tá? Então aí se é uma característica desses homens, então vai concordar com o substantivo, tá? E sofre essa flexão. E aí a gente sabe que por ser uma característica, logo a gente percebe que é um adjetivo. No caso do exemplo de baixo, os homens falavam alto. É o modo como esses homens falavam. Esse alto não é um adjetivo, mas sim um advérbio. Por quê? Porque ele está modificando o verbo falar. Então, eles não simplesmente falavam, mas eles falavam como? Falavam alto. É o modo como eles falavam. Então, percebem que o altos, lá do primeiro exemplo, é um adjetivo porque é uma característica dos homens, desses homens aí em específico. E o caso de baixo ali, o alto, é o quê? É uma classe gramatical, que no caso é advérbio, que está modificando o verbo. Então, nesse caso, esse alto não está falando que esses homens são altos, mas sim que eles falavam alto. Então, esse alto tem uma relação com o verbo e não com o substantivo. Por isso que é invariável. Por quê? Porque é um advérbio. E como eu já falei, o advérbio é uma classe de palavra que é invariável, não sofre flexão. Por isso que mesmo a frase estando no plural, os homens falavam. A gente tem uma frase aí que está no plural. Assim, a frase não, né? Mas as demais palavras estão no plural. E ainda assim, a palavra alto permanece no singular. Por quê? Porque é um advérbio e o advérbio não sofre flexão, tá? Por isso que continua no singular. Olha lá. Poucas pessoas acreditavam nele. E no outro exemplo, eu ganho pouco pelo meu trabalho. Mais uma vez, vocês vão notar aí a diferença. No primeiro exemplo, a gente tem um adjetivo. Poucas pessoas, por isso que concorda com pessoas, ó, que é o substantivo. Porque é uma característica dessas pessoas, que eram poucas. Então, ó, poucas pessoas acreditavam nele. No primeiro exemplo, sofre a flexão, concorda com o substantivo pessoas, por se tratar de um adjetivo. No exemplo de baixo, eu ganho pouco pelo meu trabalho. Nesse caso, esse pouco é o que eu ganho, ou seja, tem relação com o verbo ganhar. É o que eu ganho, que é pouco. Na verdade, não tem relação, não sou eu que sou pouco. Não é uma característica do sujeito aí, né? E sim uma modificação do verbo. Que ele ganha, mas ele ganha o quê? Pouco, tá? Então, no primeiro exemplo, um adjetivo. No segundo exemplo, a gente tem um advérbio. Então, no primeiro exemplo, se é um adjetivo, concorda com o substantivo. No de baixo, se não é, no caso aí, é um advérbio, se mantém invariável, não muda, vai ficar do mesmo jeito. Outro exemplo. Os sapatos custam caro. E no outro exemplo, os sapatos estão caros. Percebem a diferença? No primeiro exemplo, os sapatos
custam caro. Então, esse caro está modificando o verbo custar, que é o quê? Caro. No exemplo de baixo, a gente tem esse caro, os sapatos estão caros. Então, qual é a característica desses sapatos? Aliás, qual é a característica desses sapatos? Que eles são caros, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente tem caro, que é um advérbio, e no segundo exemplo, eu tenho caros, que é um adjetivo, por isso que concorda com os sapatos. No primeiro exemplo, o caro continua do mesmo jeito, não sofre nenhum tipo de flexão. Por quê? Porque é um advérbio, e o advérbio é uma classe de palavra que é invariável. No segundo exemplo, caros concorda com o substantivo sapatos, que está no plural. Por quê? Por se tratar de um adjetivo e concordar com o substantivo, tá? Outro exemplo. A água é barata. A água custa barato. O mesmo exemplo lá anterior. Então, aliás, todos os exemplos que eu tô passando agora é basicamente a mesma coisa, ó. A água é barata. Nesse caso, o que é barata? A água. Por isso que essa palavra barato vai concordar com o substantivo água, por ser uma característica dessa água, que é o fato dela ser barata, né? Não que ela seja uma barata, mas e sim a característica de ser barata, né? Agora, no outro exemplo, a água custa barato, tá? Então, esse barato está modificando o verbo custar. Por isso que ele fica invariável, tá? Por isso que no exemplo de baixo é barato e no exemplo de cima, barata. Porque no primeiro caso a gente tem uma classe de palavras, né, que é variável. No segundo, uma classe de palavra que é invariável. Vamos lá, mais um, ó. Viajaram por longes terras. E o segundo exemplo, eles vivem longe. Então, no primeiro exemplo, ó, viajaram por longes terras. Esse longes é uma característica desse substantivo terras. Qual é a característica dessas terras? Elas eram o quê? Longes. E já no segundo exemplo, fica até estranho, a gente não costuma usar, né? Agora, no caso do segundo exemplo, eles vivem longe. Esse longe não é uma característica da palavra eles. Ah, eles são longe. Não, são longes. Não, na verdade isso aqui não é uma característica do sujeito, mas sim está modificando o verbo, porque eles vivem o quê? Longe. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aí um adjetivo, ou seja, uma classe de palavra que é variável, por isso que sofre a flexão. No segundo, classe de palavra invariável, não sofre flexão. E no caso, advérbio, tá bom? Outro exemplo. Eles são homens sérios. E no segundo exemplo, eles falavam sério. No primeiro exemplo, sérios era a característica desses homens. Como que eles eram? Eles eram sérios, tá? Então, sérios concorda com homens, que está no plural e pertence ao gênero masculino. Por isso que a palavra sério fica sérios, tá? Porque é uma classe de palavra variável, um adjetivo. Então, vai concordar com o substantivo. No exemplo de baixo, eles falavam sério, tá? Então, eles falavam sério, esse sério era o modo como eles falavam. Então, essa palavra sério é uma classe de palavra que ela é invariável, é um advérbio, tá? Então, não tem como errar. Dá uma olhada, vê se a palavrinha tá falando do substantivo, se a palavrinha tá falando do verbo.
Se estiver falando do substantivo, é um adjetivo. Se está falando se está modificando o verbo, se tem relação com o verbo, provavelmente aí vai ser um advérbio, tá? É só uma questão de prestar um pouquinho de atenção que vocês vão conseguir identificar. Agora, vamos para o próximo. Muitos homens morreram na guerra. João fala muito. Então, ó, muitos homens morreram na guerra. Esse muitos, no caso aí, tá caracterizando a palavra homens. Então, que eram o quê? Muitos. Então, por ser uma característica, concorda com homens. No caso, é um pronome adjetivo, né? Então, vai concordar com o substantivo homens. Por isso que sofre a flexão. No exemplo de baixo, João fala muito. Esse muito tem relação com o verbo. Não era o João que era muito. Esse muito não é uma característica do João, mas sim uma modificação desse verbo. É a forma, esse verbo está sendo modificado. Ele não só falava, ele falava, aliás, fala. Ele não só fala, mas ele fala muito, tá? Então, classe de palavra invariável é um advérbio, tá? Por isso que não sofre flexão. A mesma coisa se eu falasse eles falavam, eu não vou falar eles falavam muitos. Não, eles falavam muito. Por quê? Porque tá modificando o verbo. Então, é uma palavra invariável. Não se esqueçam. Outro exemplo, a palavra meio, ó. Ele não usa meias palavras. E o segundo exemplo, estou meio gorda. Ele não usa meias palavras, por quê? Porque esse meias está relacionado com palavras. E palavras é um substantivo. Então, por isso que meias concorda com palavras. No segundo exemplo, estou meio gorda. Este estou meio gorda é a forma como eu estou, né? Então, por isso que é o modo, né? Como eu estou meio gorda. Apesar, então, nesse caso aí, é aquele caso onde o advérbio modifica o adjetivo, porque gorda é um adjetivo, tá? Estou gorda é um adjetivo, mas quando eu falo que eu estou meio gorda, é um advérbio que está modificando o adjetivo. Porque eu poderia falar que eu estou muito gorda, mas não, eu estou meio, ainda não estou muito, é só meio. Então, percebe como modifica o adjetivo? Se eu falar que eu estou pouco gorda, eu já modifico, já é diferente de meio gorda, já é diferente de gorda. Então, o advérbio tem essa função. Então, lá no primeiro exemplo, classe de palavra variável, por isso que concorda com o substantivo. No segundo exemplo, classe de palavra invariável, no caso aí só modifica o adjetivo, tá? Agora a gente vai falar desses três casos aqui, dessas expressões é bom, é necessário e é proibido, tá? A gente vai ver como que funciona esses três casos aí. Então, ó, esses três casos, eles só variam se o sujeito vier precedido de artigo ou outro determinante, tá? Então, se vier precedido de artigo ou outra palavra que está determinando se é gênero feminino, se é masculino, porque não é essa a função do artigo. Então, se vier o artigo ou outro determinante, aí ele vai variar. Essas expressões que eu coloquei ali anteriormente, ó, que a expressão é bom, é necessário e é proibido. Se vier acompanhado de algum determinante ou artigo, aí vai variar. Se não, permanece invariável, tá? Vou mostrar para vocês.
é proibido entrada de estranhos. E no segundo exemplo, é proibida a entrada de estranhos. Notem a diferença. No primeiro exemplo, eu não tenho nenhum determinante. Ó, é proibido entrada de estranhos. Fica é proibido. Mas no segundo exemplo, eu tenho um determinante, que é o artigo a, né? Esse artigo determina o quê? Gênero feminino e singular. Então, por eu ter esse artigo, então vai ficar é proibida a entrada de estranhos. Perceberam? Se não tem o determinante, é proibido a entrada de estranhos. Se tem o determinante, é proibida a entrada de estranhos. Fácil. Só prestar atenção se tem ou não. Ó, outro exemplo. É necessário chegar cedo. Não tenho nenhum determinante. Então, é necessário. Permanece assim, fica invariável. Agora, no segundo exemplo, é necessária sua chegada. Eu não tenho o artigo, mas eu tenho o determinante aí, que é o pronome possessivo sua. Então, esse determinante obriga que eu faça aí a flexão dessa expressão é necessária. Então, por ter esse determinante, fica é necessária sua chegada. Tá? Agora, nós vamos ver como que fica essas três palavrinhas. Menos, alerta e pseudo. Bom, vamos ver como que... Essas três palavrinhas não tem muito o que ver, porque na verdade, essas três palavrinhas, elas são sempre invariáveis. O que que isso quer dizer? Essas três palavrinhas não mudam. Elas não sofrem nenhum tipo de flexão, então elas sempre vão ficar como? Menos, alerta e pseudo. Não muda, vai ser sempre assim. Tá? São sempre invariáveis. Vamos ver aí os exemplos. Ó, havia menos professores na reunião. E embaixo, havia menos professoras na reunião. Então, essa palavrinha menos não muda, vai ser sempre menos. É uma palavra que é invariável, ela não muda, tá? O aluno ficou alerta. Os alunos ficaram alerta. Então, percebem? Lá na primeira frase, ela inteira estruturada ali no singular. No segundo exemplo, a gente tem tanto o verbo, quanto o substantivo, quanto o artigo, todos eles estão no plural. No entanto, a palavra alerta, ela se mantém da mesma forma. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, é uma classe, aliás, é uma palavra que é invariável. Por isso, o aluno ficou alerta, os alunos ficaram alerta, também no singular, tá? Era um pseudo médico. Era uma pseudo médica. Então, na verdade, aí percebe que vai ficar pseudo tanto para médico, tanto para médica. Ele também não muda. Eu não falo que era uma pseuda médica. Não, era uma pseudo médica. Mesmo estando ali no gênero feminino, eu mantenho a palavrinha da mesma forma, tá bom? Depois, a gente tem aí a diferença, aliás, como que a gente usa, quando que eu uso a palavrinha só e quando eu uso a palavrinha sós, tá? Mas já vai dar mais ou menos, a gente já tá chegando aí na nossa 1 hora de aula da primeira parte do nosso vídeo. Então, vou dar uma pausa, a gente retoma na parte 2 aí com só e sós. A gente retoma, dá continuidade a partir daí.
dou uma pausa, uma paradinha para que vocês tomem uma aguinha, para que vocês descansem um pouquinho, vão ao banheiro, tá bom? E aí a gente volta com a parte 2 aí do vídeo de vocês, tá bom? Se vocês quiserem até esperar um pouquinho para fazer os exercícios, acho que a gente pode esperar terminar a aula, como vocês acharem melhor, tá bom? Não se esqueçam, tem a lição de casa, vocês têm que enviar até sexta-feira e mais os exercícios, tá bom? Então, vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto com a parte 2 do vídeo da aula de hoje, tá bom?